Para vocês terem uma ideia, né, geralmente lá em São Paulo, nos grandes escritórios, a gente vê ali que existe uma área de direito digital, né? A área de direito digital tem ali umas 5, 10 pessoas que também fazem digital e proteção de dados, né? Então, acaba sendo, o direito digital acaba sendo o gênero e proteção de dados acaba sendo a espécie, né? E então, com a minha trajetória foi parecida, comecei um pouco no direito digital, mas aí lá no Opsibloom a gente trabalha só com produção de dados, tem um pessoal que trabalha com digital, o Opsibloom, vocês sabem, já devem ter ouvido falar pelo menos, tem bastante gente envolvida no assunto há bastante tempo, né? Um escritório que trabalha só com isso há 20 anos, mas nós hoje temos lá uma equipe só de proteção de dados, só de privacidade e proteção de dados, que já está ali com 38 pessoas, mais ou menos. E eu sou o subcoordenador da equipe, né? Um dos gerentes, digamos ali assim, da equipe, ajudando a gerenciar pessoal e os projetos de adequação também. Dentro da minha célula, eu gerencio ali 8, 9 pessoas, e sozinho eu cuido de 70 e poucos clientes, né, de projetos de adequação à LGPD, né? A nossa equipe, com essas 38 pessoas, a gente está atendendo mais de 200 empresas já em produção de dados. Então, assim, em São Paulo, o assunto está movimentando bastante, né? Tem se movimentado bastante ali em 2018 por conta da GDPR, empresas que tinham coisas lá na Europa, tinha filial, tinha negócio, exportava, importava da Europa, então foi um movimento bastante legal. E depois, a partir de 2018, com a LGPD especificamente, a gente já começou a trabalhar com empresas de todos os setores que vocês imaginarem, né? E de todos os portes também, desde sei lá, um dos maiores bancos da América Latina até a empresa familiar ali, que é amigo dos sócios, do escritório, e por isso a gente está fazendo projeto de adequação também. Então, é uma experiência bastante bacana, né? E principalmente a gente tem que, eu gosto de brincar bastante, pregar a palavra da LGPD, porque não é todo mundo ainda que conhece, né? Não é todo mundo ainda que sabe o que é LGPD, quais são os benefícios, quais são as dificuldades, né? Então, eu queria aqui, pessoal, bem rapidamente, até para fomentar a nossa discussão posteriormente, né? Eu queria passar aqui algumas impressões que eu tenho, né, com base no meu dia a dia aí com a LGPD e tendo acompanhado bem de perto essa novela que foi a aprovação da lei e a sua entrada em vigor, né? Que até esse primeiro ponto que eu queria passar para vocês. E, gente, fiquem à vontade. Eu acho que como a gente está aqui e não muitas pessoas, fiquem à vontade para interromper, para fazer as inclusões de vocês, os comentários. Não queria que fosse palestra, queria que fosse um bate-papo mesmo com a participação de vocês. Então, se tiver algum ponto que vocês queiram falar, como que está a experiência com os clientes de vocês, com os escritórios, né, aqui em Maringá, como que vocês têm feito no projeto, qual tem sido a metodologia, né? Eu acho que pode ser bastante bacana e é um assunto muito novo, né, pessoal? Então, tá todo mundo aprendendo e eu acho que a ideia é a gente trocar ideia e aprender junto também, né? Não é porque eu tô vindo de São Paulo, tô com um monte de cliente, a gente não sabe nada também, gente. Então, tem muita coisa que o cliente pergunta para a gente e eu falo, não sei, né? Eu vou ter que sentar aqui e discutir, porque ainda não existe jurisprudência, não tem muita doutrina ainda, lógico, tem bastante já coisa, mas não tem uma doutrina igual ao tributário aí de 100 anos falando sobre o assunto, né? Então, é um assunto bastante novo e que a gente pode ativamente mudar o dia a dia do cliente e fazer também história jurídica acontecer, né? Então, acho que é algo bastante bacana. Eu trouxe aqui um resuminho, pessoal, para a gente começar, sobre a vigência da LGPD, que começou, né, com todo essa jornada da LGPD, começou em 2010, né? Eu vou falar aqui, pessoal, então, se vocês já souberem ou quiserem que eu avance, fale alguma outra coisa, é só me avisar, tá? Mas a LGPD, vocês sabem, ela começou a ser discutida em 2010, né? Teve uma consulta pública do CNJ, salvo engano, para discutir esse assunto. Disso tudo começou a ter ali alguns embriões de projeto de lei, e isso tudo começou a ser discutido mesmo ali em 2012, 2013, mais ou menos em conjunto com os projetos ali do Marco Civil da Internet, que também começou a ser discutido mais ou menos nessa época e teve ali a sua aprovação em 2014, né? Só que o que motivou o Marco Civil da Internet, ele já estava com uma discussão muito mais madura, teve muita discussão no Congresso,
tiveram muitos especialistas, né? Ninguém falava muito ainda de privacidade e proteção de dados, né? Muito embora vocês saibam que na Europa a gente já tem esse assunto regulado desde os anos 80, né? Principalmente com legislações nacionais ali. Portugal, para vocês terem uma ideia, colocou já na Constituição Portuguesa em 1979, pouco depois, né, da saída do regime do Salazar ali com Marcelo Caetano, já teve uma alteração constitucional ali para colocar proteção de dados com essas palavras na Constituição Portuguesa. Né? A Alemanha já tinha regulações também dos anos 70 sobre isso. No Canadá, também nos anos 70, né, que foi quando a computação começou a ficar mais evoluída e a gente começou a ter compartilhamento de dados e tratamento de dados pessoais em altas quantidades. Né? Antes disso, para você tratar um dado, você precisava de um livro, você precisava de um censo, você precisava de papel indo para lá e para cá, não era tão fácil. Então, com o computador, né, chegando e a informação, isso acabou sendo assim, tomado pelas legislações nacionais, né? Só que no Brasil a gente não tinha muita coisa, né? A gente tinha o Código de Defesa do Consumidor de 1990, que falava ali sobre transparência, falava sobre direito de retificação, que eu acho que é o artigo 53 que fala sobre isso, retificação de informações, tem ali algumas coisas basilares que começaria o caminho, né, dessa transparência que a gente tem. A gente teve bastante coisa setorial, principalmente em previdência privada, SUSEP, CVM também, né, no mundo do mercado de capitais e principalmente do Banco Central, né, por conta de captura de nome, biometria, o que você precisa para abrir uma conta corrente. Então, tem bastante coisa setorial no Brasil sobre proteção de dados, né? E a LGPD começou a ser discutida principalmente quando lá na Europa estavam se discutindo evoluir a diretiva 9546 que tinha lá, né? Pensa, gente, 95 já tinha coisa escrita sobre isso na Europa, não como lei, né? Não como regulamento, mas como diretiva, né? A diferença é que diretiva não é cogente, né? Então a gente tinha ali os países só com uma recomendação a fazer legislações nacionais. E conforme isso foi sendo discutido, né, eles viram que precisava atualizar, o Brasil pegou o gancho e começou a discutir o assunto também, principalmente com redes sociais, né, gente, a partir de 2008, 2010, isso começou a precisar desse assunto ser regulamentado no Brasil, né. Então, a LGPD não começou em 2018, né, ela começou em 2010, mais ou menos, teve um grande processo de alteração no Congresso, ela mudou muito de cara, e essa cara que ela tem hoje foi bastante inspirada na GDPR, que foi aprovada em 2016 lá na Europa. Então, ali em 2015, 2016, a cara da LGPD começou a mudar, né? Então, ela foi aprovada em agosto de 2018, o pessoal estava com muito medo do Cambridge Analytica, de compartilhamento massivo de dados por conta das eleições norte-americanas de 2016, não queriam que o mesmo acontecesse no Brasil, como se fosse coisa igual, né? Não é, fake news é uma coisa, dado pessoal é outra, mas uma pode estar bastante vinculada com a outra, né? Só que aí aqui no Brasil todo mundo começou a usar o WhatsApp, não tinha como fazer nenhum tipo de traqueamento de fake news dentro do WhatsApp, então não funcionou muito bem para fins de eleição, né? Mas ela foi aprovada em agosto de 2018. Eu lembro que eu estava até fazendo um curso no dia que ela foi aprovada, todo mundo falando de histórico e tal, eu não entendia muito bem na época, e era para ela ter entrado em vigor em fevereiro desse ano. Só que ela é uma lei esquisita, né? Que antes dela entrar em vigor, ela já teve 3, 4 alterações legislativas, né? Não é sempre que a gente vê isso por aí nas legislações, né? Então, a primeira alteração legislativa que ela teve foi com a Lei 13.853, que era uma medida provisória do Temer, que foi convertida em lei, e aí as vigências e as sanções ficaram para agosto desse ano, que é o que está valendo hoje, né? Depois disso veio a Lei 14.010, no meio da pandemia, né? Foi ali em maio, junho que ela foi aprovada, salvo engano, ela foi publicada no Diário Oficial da União em julho, e ela jogou as multas para o ano que vem, né? Principalmente por conta da pandemia, teve essa força realmente de que as empresas não iam ter budget para contratar consultorias, contratar escritórios para poder fazer sua adequação à lei, né? Então, por isso, já ficou para 1º de agosto do ano que vem as sanções e a fiscalização pelo governo, até porque não tinha NPD ainda, né? Então, não faria sentido já ter
a possibilidade de fiscalização agora, né, sem a NPD. Então, por isso eles jogaram. E, gente, eu não vou entrar aqui muito em detalhes, porque isso daqui é uma baita de uma novela, mas no final das contas a lei entrou em vigor no dia 18 de setembro desse ano, né? Faz quase um mês aí que ela está em vigor já, né? Eu tenho vários clientes que já estão recebendo dezenas de pedidos de direitos de titulares por dia, né? Então, eles já têm hot site, já tem ali uma plataforma, já tem ali algum canal de solicitação, mas assim, gente, é mais empresa varejista, né? É empresa que aluga carro, é empresa que tem e-commerce, é empresa que mexe mais com pessoa física que está tendo mais um impacto nesse momento, né? Empresas mais B2B ainda não sentiram muito o impacto da legislação, a não ser quando ele tem algum fornecedor, por questões de compliance ou por questões até de uma matriz estrangeira, exige que todos os fornecedores estejam adequados à lei, e aí assim ele se adequa, né? Então, eu não tenho muitos clientes B2B que estão tendo muitas requisições, a não ser dentro do próprio RH, né? Então, se você tem uma empresa que é muito... tem muito histórico de reclamatória trabalhista, né, naturalmente você tem bastante requisição de direitos dos titulares enquanto colaborador, né? E se é uma empresa que não tem muito esse histórico, muita gente lá dentro nem está lembrando que a LGPD entrou em vigor, né? Justamente porque é mais B2B mesmo, né? Então, no final das contas, a LGPD entrou em vigor agora no dia 18. O mundo não acabou, como tinha muita gente pregando por aí, né? Que depois que a lei entrasse em vigor, o mundo ia acabar, as empresas iam fechar, todo mundo ia perder cliente, ia perder negócio. Não aconteceu isso, né? Algumas pessoas já se conscientizaram dos direitos, estão já demandando as empresas, mas o volume ainda está baixo, né? Eu imagino que a partir do momento que nós tivermos aí alguma multa pela NPD quando ela for constituída, ou a gente tiver mais ações judiciais sendo ajuizadas contra essas empresas, a coisa vai começar a fomentar mais, né? Mas o próprio Código de Defesa do Consumidor, vocês sabem, demorou para pegar também na sociedade, né? Então, eu acho que é uma inovação legislativa muito interessante e que foi um pouco ao contrário, né? Está trazendo direitos para os cidadãos, mas é a hora que você fala para todo mundo que é para evitar a questão de ligação, marketing, né? Telemarketing, etc., o povo fica mais interessado geralmente, né? Pessoal, eu trouxe aqui para vocês alguns slides que eu não vou entrar muito no detalhe, que é lá do escritório, e eles ficam nesse site que vocês podem acessar depois, que é o portaldaprivacidade.com.br. Lá tem bastante coisa bacana, tá? O site é bastante atualizado, tem notícias, a gente lançou lá esses infográficos, podem usar sem fins lucrativos, né? Está em Creative Commons, então podem utilizar se vocês quiserem. Então, aqui eu estou falando um pouquinho sobre as sanções administrativas, né, que vocês sabem, pode ir até 2% do faturamento do grupo econômico, só que isso ficou para agosto do ano que vem. Então, até agosto do ano que vem, mesmo se existir a NPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela não vai poder fazer investigação com as empresas ainda, né? Então, a partir de agosto do ano que vem, vai ter um nicho bastante interessante em proteção de dados dentro de direito administrativo, né? Porque aí você vai precisar ser especialista em órgãos do governo, em fiscalização, processo administrativo, etc., né? E pode ser que um dia a própria NPD vire uma autarquia independente, né? Vire da administração pública indireta, que não é o caso hoje. Hoje ela está diretamente embaixo da presidência da República, né? O que a gente costuma falar para os clientes, né, é que tem um dano reputacional bastante grave, né? Hoje em dia, se você vai lá para o Reclame Aqui e digita LGPD, já tem bastante coisa lá falando sobre isso. Façam esse exercício depois, né? Vão lá no Reclame Aqui, só digita LGPD, vai em reclamações, já aparece bastante coisa, né? Então, isso é algo que pode afetar bastante a reputação da empresa, né? Não só se ela tiver uma ação judicial, não só se ela tiver uma investigação administrativa, né, uma fiscalização administrativa, mas também pela falta de cumprimento de direitos dos titulares, né? O que eu gosto de falar para os meus clientes a partir de hoje, qualquer titular que você tenha na sua base pode entrar em contato com você e pedir um direito de acesso completo. E você vai ter 15 dias para entregar isso, né? Você consegue entregar? Se você passar desses 15 dias, você pode ter uma multa.
Se você não passar e entregar coisa faltando, pode estar complicado também. Então, é algo que as empresas não estão preparadas hoje, a não ser as grandes empresas, né, multinacionais, que já tinham algum sistema ou alguma automação fora do Brasil também, né? Mas é algo que a gente está vendo que as empresas estão indo atrás também para proteger suas reputações frente aos consumidores, né? Gente, queria trazer alguns pontos aqui para discutir com vocês, tá? Porque eu imagino, não sei, Débora, você falou que você tem projeto de adequações que você já está conduzindo, né? O Felipe eu sei que tem também. Queria saber um pouco mais do pessoal, assim, vocês já estão trabalhando com isso, pessoal? Vocês têm projetos, consultivo, contratos? Como é que está isso hoje? Alguém quer falar? Um de cada vez aí. Calma, gente. Digo, alguém aqui já tem algum projeto em andamento? A Aline também, não sei se já está trabalhando com isso também. Então, no escritório nós temos alguns projetos, inclusive do próprio escritório, né? A gente está se adequando. Então, está sendo tudo bem novidade, né? Os primeiros, assim, que cada cliente tem a sua peculiaridade, né? Exato. E eu imagino que todos vocês que estejam fazendo projetos de adequação têm o famigerado mapeamento dos dados, né? Que acaba sendo uma das primeiras coisas que a gente faz no projeto, né? Porque a gente precisa saber o que a empresa faz, o que ela não faz, né? E a gente tem algumas dores aqui para conversar, né? Primeira coisa, gente, que eu queria perguntar do mapeamento aqui para vocês. Precisa do mapeamento? Digo, beleza, ele é uma obrigação legal, está no artigo 37 da LGPD. Só que o artigo 37 da LGPD tem uma frase, está escrito lá, né, basicamente, que você precisa ter o registro das operações de tratamento. Isso é um dever do controlador, né? Então, o controlador deve manter o registro das suas atividades de tratamento, que é o inventário dos dados ou mapeamento, né? Então, sim, precisa, só que a minha questão é, você ter um mapeamento é essencial para a gente ter um projeto de adequação LGPD? Não sei. Eu acho que é bem o que a Aline falou, vai depender de cada cliente, né? Tem cliente que não sabe o que está acontecendo, o que tem na gaveta da mesa do colaborador, né? Não sabe o que tem no servidor. Tem uma pasta Windows lá, uma rede Windows, que todo mundo acessa tudo, desde o estagiário até o CEO, todo mundo usa ali a mesma coisa, né? Não tem nenhuma segregação de acesso, não tem nada. Então, dependendo do caso, gente, dá para ter um mapeamento bastante assertivo. Tá? Lá no escritório, dependendo do cliente, a gente faz um mapeamento bastante simples para a gente conseguir balizar a governança corporativa, porque o principal papel para a gente do mapeamento é que ele é um insumo de governança e não que ele é um cumprimento de uma obrigação legal por si só, né? Então, se você faz um mapeamento só para ter o mapeamento, o cliente ele vai acabar tendo ali um documento que ele não sabe o que ele faz com isso depois, né? Ele vai depender da consultoria para sempre, ele não vai saber utilizar aquilo. Então, utilizar um mapeamento como um insumo de governança corporativa, né, é bastante mais interessante do que simplesmente ser um primeiro passo de um projeto natural, né? Então, lá no escritório a gente... eu estou fazendo isso lá faz 2 anos, sabe, gente? Lá no começo, a gente não sabia que era um projeto de adequação à lei, né? A gente não tinha a mínima ideia. Chegava ali um cliente, pedia meia dúzia de coisas, a gente ia lá e fazia uns pareceres aqui, uns contratos ali, vamos embora, né? E a gente aprendeu bastante com tentativa e erro, né? Então, a primeira coisa que a gente começou a se questionar nesse sentido é: eu preciso parar 3, 4, 5 meses dentro da empresa para fazer um mapeamento dos dados, né? E o que a gente descobriu é que não, né? Até porque, primeiro, é impossível eu mapear 100% da empresa, sempre vai ficar alguma coisa de fora, né? Seja ali coisa que está na máquina do colaborador, seja coisa que está na rede, ninguém sabe onde está, seja coisa física, que eu também preciso mapear. Então, primeiro que nunca vou conseguir mapear 100% das coisas, né? Segundo, eu preciso ter uma ferramenta, né? E não algo que seja ininteligível para o meu cliente ou que seja ininteligível para a minha área da empresa, né? As áreas têm que saber mexer naquilo, o próprio encarregado tem que saber mexer naquilo. Então, assim, gente, eu vi uns absurdos de Big Four
em São Paulo, sabe, sem colocar muitos nomes, mas mais ou menos, fazendo mapeamento de 5 mil linhas, 10, 15 mil linhas, né? E entregava isso depois na mão da empresa e falava, se vira, né? O que você faz com esse negócio depois? Como é que você atualiza, né? Você vai precisar da consultoria para o resto da vida, igual as auditorias contábeis por aí, que muitas vezes precisa mesmo, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi desmistificar o mapeamento. Hoje a gente faz um mapeamento bastante simples, bastante assertivo, colocando ali algumas informações básicas do ciclo de vida da informação, do ciclo de vida dos dados. Onde ele é coletado, o que é coletado, quais são os pontos de coleta, o que eu faço com esse dado, com quem ele é compartilhado, seja compartilhado com área interna, seja compartilhado com terceiros, se eu recebo de terceiros, se eu recebo de uma área interna, né? O que eu faço com esse dado no final das contas, e é aqui que entra a base legal, né, que eu vou falar um pouquinho mais aprofundadamente. E depois disso, eu vejo qual que é o prazo de armazenamento daquele dado, porque as empresas geralmente não têm um prazo de armazenamento do dado pessoal. Quando tem um prazo para documentos, né? Mas isso já é bem raro de achar, né? Tem multinacional que eu atendo, né, gigantesca, que todo mundo conhece pelo nome, que não sabe nada do que acontece com relação a prazo. Mantém os dados para sempre. Algumas são mais poéticas e mantêm para todo ou sempre, como escrevem no mapeamento, mas ninguém sabe, né, por quanto tempo que a informação vai ficar armazenada, e é uma obrigação da LGPD a gente deletar a informação depois que ela foi utilizada, né? Deletar o dado pessoal depois que ele foi utilizado. Oi, Felipe. Tiago, e qual que é a postura de vocês, assim, qual que é a orientação? Porque acho que quem atende já ouviu isso, né? O cara virar no meio da reunião e falar assim, mas se eu não apagar o dado, como é que vão saber que eu não apaguei e o que vai acontecer? E aí, a minha postura é sempre assim, ó, eu sou o consultor aqui, eu vou dar orientação e o risco, né? Sanções e tudo mais. Mas, assim, a postura de vocês é nesse sentido também, de que a gente tem uma responsabilidade de orientar, mas que essa decisão final fica para o cliente. Lógico. Eu acho que isso é bastante fundamental, Felipe. Concordo com você, a gente age assim também. Nós somos consultores, né? Então a gente faz recomendações para o nosso cliente, principalmente com base em risco, né? Porque a LGPD não é uma lei preto no branco, em que a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer. Então a primeira coisa é, sim, sempre dar todas as opções de maior risco, de menos risco. Qual que é o cenário de menor risco possível? Tenha um procedimento de descarte seguro da informação. Você precisa descartar. Se um dia alguém vier fazer uma fiscalização na sua base de dados, ou você tiver uma fiscalização pelo governo, numa ação judicial você pode ter uma perícia, ou até mesmo pode ser algum cliente, né, se a empresa for B2B, pode ter algum cliente, fornecedores podem ter os seus clientes auditando os seus sistemas em alguma forma de situação, isso pode aparecer. Se aparecer, o risco pode ser alto, né? Dependendo da informação que você deixou de expurgar ou se você deixou de mapear ela, pelo menos, né? Então, com certeza, é esse o ponto. Tudo que a gente vai falar aqui, não existe preto no branco na LGPD. Tem muito cliente meu que falou, não vou nomear DPO, né? Não vou nomear o encarregado porque não quero, né? É gasto, não quero ter gasto. Ok, né? Tá aqui o risco, a lei fala que é obrigatório, não tem regulação da NPD ainda, o risco é esse daqui, eu acho que vai dar problema nesse ponto dessa forma, e é isso, né? Eu acho que essa que tem que ser a nossa postura mesmo, né? E dentro de um projeto de adequação, a gente tem que auxiliar o cliente, né? A entender que o mapeamento, né? E gente, falou-se muito sobre mapeamento no mercado. Eu acho que esse que é o grande ponto, né? Em todos os cursos, todo mundo sempre fala de mapeamento, então deu uma ideia de que a gente tem que ter um negócio extremamente detalhado, que vai fundo nos detalhes. Não acho que essa é a ideia. A ideia, eu acho que é ser um documento orgânico, que seja atualizado com certa periodicidade, que seja fácil de ser utilizado pelo cliente. Então, o cliente ele quer saber com quais contratos ele vai ter que editar, né? Quais contratos de fornecedores ele vai ter que editar.
você consegue ver isso no mapeamento facilmente, né? Quais são os compartilhamentos que você faz. Você quer saber quais dados você tem de determinado cliente seu que fez um direito de acesso. Em tese, você fez um mapeamento ali desses dados e o mapeamento consegue te ajudar com essa informação também. Então, vejo que isso acaba sendo um insumo para saber até quais áreas tem mais risco, quais áreas tem menos risco, né? Então, o mapeamento ele é algo que a gente tem feito, não deixa de fazer para nenhum cliente, tá? A não sei que o cliente não peça, não nos contrate nesse sentido, mas o nosso projeto padrão tem um mapeamento, mas um mapeamento bastante simples. E aí o que a gente faz, pessoal, que aí é mais jurídico mesmo, que eu acho que faz mais sentido aqui para a gente, não é ficar olhando questões técnicas dentro do mapeamento, né? O pessoal de tecnologia da informação, de segurança da informação, tem muita coisa para ver no mapeamento. Eles precisam ver qual base de dado tem qual dado, onde que o dado está armazenado, se tem política de restrição de acesso, se tem política de expurgo, se você tem políticas de disponibilidade desses dados, integridade da informação, confidencialidade com a segregação de acesso, etc., né? Para a gente, não faz muito sentido a gente olhar isso no mapeamento. Então, o que mais faz a gente fazer sentido olhar no mapeamento são as bases legais. Porque é aqui que eu vou olhar para o meu cliente, se ele tem um consentimento que ele vai ter que gerir, se ele tem muita coisa que está baseado no interesse legítimo, se ele tem bastante coisa de dado pessoal sensível, né? Então, isso tudo é aqui que a gente vai apontar esses riscos para o nosso cliente, né? Falar qual que é o local de armazenamento do dado, fica mais para consultoria técnica, tá? Não são todos os projetos que eu tenho uma consultoria técnica junto, tá, pessoal? Mas a gente fala para o cliente, meu escopo é jurídico, né? Isso daqui tudo você vai ter que ver com uma consultoria depois. Não é essencial para você estar adequado à lei, não é essencial, porque a lei não fala nada técnico, né? A lei, vocês sabem, só fala lá no artigo 46 que você tem que ter medidas técnicas, administrativas, organizacionais para proteger o dado, não fala o quê. Então, não é essencial para estarmos adequados à LGPD, mas para facilitar a sua vida, você vai precisar um dia sim, né? Então, prazo de armazenamento é algo interessante. Gente, não recomendo vender isso daqui para cliente, tá? Débora, me fala uma coisa, todo mundo que está aqui nessa reunião de hoje é mais de escritório? Tem alguém que é de jurídico de empresa? Nós temos a única pessoa que é público é a Camille, que ela está dentro da prefeitura, e o restante, Legal. todos nós somos advogados de escritório. Legal. Eu Então, acredito que sim. eu acho que a grande maioria do público acaba sendo de escritório, né? Então, vou dar essas dicas aqui, né? E qualquer coisa, dar uns exemplos públicos também. Então, se tiver algum exemplo aí, alguma parte que vocês queiram conversar com mais detalhes, tô super à disposição, tá? Mas o que a gente vai falar para o nosso cliente, e eu não aconselho vender isso, é definir prazo de retenção, tá, gente? Isso daqui é uma dor de cabeça que leva anos para concluir, né? Eu estou vendo alguns escritórios, até mesmo aqui de Maringá, vendendo para fazer uma tabela de temporalidade, às vezes, para o cliente, né? Isso daqui é algo bastante complicado de você colocar em todas as atividades que foram mapeadas, qual que é o prazo, a partir de qual prazo você tem que jogar fora aquele dado, né? E isso é algo que eu acho que é bastante complicado a gente fazer, enquanto consultores, a não ser que seja um trabalho específico, porque, gente, dá trabalho, é um negócio que você tem que ir a fundo em cada atividade, saber se existe algum armazenamento para algum motivo específico, e depois não é só 5 anos para tudo, 10 anos para tudo e acabou, né? Você tem obrigação legal que tem que mapear aí no meio, tem bastante coisa, né? Então é um trabalho bastante complexo, mas que no final das contas o cliente vai precisar ter essa informação também. Até porque dentro do direito de acesso, né, um dos direitos que o titular tem, o de acesso completo, a gente tem que falar para o titular qual que é o prazo que eu vou utilizar aquela informação e em qual prazo aquela informação vai ser descartada. Então, isso daqui é algo imprescindível também para o projeto, né? A forma de descarte, a forma de expurgo, isso daqui geralmente já está em política de segurança da informação, tá, gente? Mas pensem o seguinte, quando a gente está trabalhando com segurança da informação, o cara de SegInfo, ele quer cuidar de tudo. Ele não quer ficar segregando dado pessoal de informação financeira, por exemplo. Ele quer cuidar da segurança de absolutamente tudo, deixar a política aplicável para tudo. Então, geralmente, já há políticas na empresa, já há procedimentos na empresa que falam sobre esse tipo de informação,
mas geralmente é algo que não tem detalhe para dados pessoais, né? Então, geralmente basta ali na parte de segurança da informação se fazer alguns ajustes, é algo que fica fora do escopo jurídico também, mas a regra é, gente, está lá no artigo 15, está no artigo 16, que são artigos horrivelmente escritos da LGPD, que você coleta o dado, utiliza o dado e você tem que jogar o dado fora. Só que esses dois artigos, eles só confundem a gente, então é bastante difícil de fazer um trabalho desse dentro do projeto. Eu aconselharia ser algo apartado, tá? Para não impedir, porque senão aí sim a gente vai ficar 3, 4 meses dentro do mapeamento, né? Se for esse o caso. A gente também tem que definir quais são as áreas responsáveis para gerir esse mapeamento, né? Se vai ser um jurídico, se vai ser o escritório terceirizado, se vai ser alguém interno, se vai ser alguém de TI. Tem gente de comercial fazendo isso em cliente meu, tem gente de marketing fazendo isso. Então, alguém precisa ficar responsável por esse documento, porque senão ele vai morrer. E ele tem que ser um documento vivo, como qualquer documento de compliance dentro da empresa, né? Ele tem que ser atualizado, tem que ter linha deletada, tem que ter linha adicionada. Tem bastante coisa ali que, às vezes, num primeiro momento, e eu falei aqui várias vezes de um mapeamento bem simples, ele vai ter que se tornar complexo em determinado momento, né? Ele vai ter que ser atualizado e complementado conforme o tempo for passando, né? Então, é bastante interessante que a gente faça isso também, né? Defina as áreas responsáveis nesse sentido. E, gente, dentro... Acho que você está no mundo, Débora. Vou te interromper um pouquinho, que a doutora Ana Imagina. Cláudia acabou de entrar. E eu queria agradecer, né? Porque pensa que honra a presidente da OAB assistindo a nossa reunião. E ela foi sua professora, então eu gostaria de interromper um pouquinho e agradecer. Obrigada, eu não queria atrapalhar. Eu tentei entrar antes, não consegui, e agora consegui falar com vocês. Tiago, muito, muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada. Também, tá? Obrigado pela presença, uma honra. Imagina, a honra é minha. Podemos continuar. Opa, ótimo. Você mutou, Thiago. Eu que mutei o meu microfone agora, né, gente? Brincadeira. Então, dentro do mapeamento, a gente tem várias dores, né? Mapeamento geralmente é um dos pontos bastante importantes do projeto, porque a gente passa a conhecer a empresa, passa a conhecer a área, entende o que a área faz com os dados, entende o que o marketing faz, se eu tenho que mexer no e-commerce, se eu tenho que mexer num site, se eu tenho que fazer aviso de privacidade. Então, geralmente é no mapeamento que eu consigo ver esse tipo de questão, e isso vai ser um insumo bastante interessante para o projeto de adequação, né? Porque eu só vou conseguir fazer políticas e procedimentos assertivas para a realidade do cliente se eu souber exatamente o que esse cliente faz e o que a área faz, né? E um ponto interessante, gente, é que no artigo 37 da LGPD não existe nenhuma menção sobre conteúdo desse mapeamento. Então, pode ser que no futuro a NPD determine ali algum template, como a gente já tem algumas autoridades nacionais na Europa, definindo templates mínimos de mapeamento, né? A autoridade do Reino Unido fez isso, da França, da Espanha. Pode ser que a gente tenha isso no futuro, então, por enquanto, o mapeamento é bastante livre. Não existe certo ou errado aqui, né? E é um dos primeiros insumos que a gente consegue demonstrar de que a minha empresa, o meu escritório, o meu cliente está se adequando à lei, né? Já é um insumo que a gente consegue demonstrar e falar, está aqui o meu mapeamento dos dados, já é uma boa forma de demonstrar boa-fé dentro de algum processo investigativo, se for o caso, tá bom? Eu trouxe aqui, pessoal, só essa parte para destacar para vocês de novo. Eu vou trazer vários infográficos aqui que a gente utiliza e que vocês podem utilizar depois também sem nenhum problema, até para, se quiser mandar para o cliente de vocês, tem material interessante também de conscientização, tá? Mas é bastante importante que a gente mapeie, principalmente, pessoal, quais são os dados sensíveis que são utilizados pela empresa, né? Quando eu coloco o risco e eu faço atribuição de risco para certas atividades, eu tenho vários critérios para definir um risco. Eu tenho, por exemplo, o volume de dados, né? Se o meu cliente tem 2 milhões de dados numa base, é uma base importante, né? Agora, se são 2 milhões de dados simples, só nome completo das pessoas, e ele tem uma outra base de
100 informações e não 2.000. 100 informações que são as raças dos colaboradores, né? A raça declarada de cada colaborador. Qual base vocês acham que tem mais risco, né? Eu colocaria na base de dados sensíveis, sem dúvida, né? Que é muito mais do que 2 milhões de risco nesse sentido, né? Porque o risco que pode trazer para o titular é bastante grande se existe algum tipo de vazamento, se existe algum desvio de finalidade dentro do tratamento, né? Então, é muito importante que a gente chegue dos nossos clientes, ou até mesmo lá na prefeitura, e entenda o que é feito lá dentro com dado sensível, né? Principalmente no contexto de prefeitura, e eu já dei algumas aulas específicas para procuradorias de alguns estados e de alguns municípios, e a questão de partido político sempre aparece bastante, né? Porque você tem cargos comissionados, você tem algumas pessoas que são vinculadas a partido político do prefeito, a partido político de vereadores, etc. E isso é um dado sensível. Então, não estou falando aqui ainda exercendo algum juízo de valor, né? Não estou falando se está errado ou certo essa utilização, mas que é importante isso aparecer no mapeamento. Eu diria que uma das coisas mais importantes e o que eu faço com esse dado sensível também. E não só dado sensível, gente, dados de crianças e adolescentes também, né? Vocês podem ver, o artigo 14 da LGPD fala só sobre isso, né? E a gente precisa de consentimento dos pais, de pelo menos um dos pais, ou do tutor da criança, né, para conseguir tratar os dados pessoais dessa criança. Então, a gente tem um desafio muito grande nos clientes que são escolas, né, nos clientes que são maternidades, que são hospitais, que muitas vezes precisam até mesmo cumprir obrigações legais, né, com os dados das crianças, e a LGPD falou que a única regra é consentimento. Então, aqui a gente tem um problema bastante grave na LGPD, na minha opinião, porque das 10 bases legais que a LGPD dá para a gente, uma delas é cumprimento de obrigação legal regulatória. Para dado de criança ou adolescente, isso não é considerado, né? Eu vou ter que pedir consentimento para cumprir uma obrigação legal. Então, já estou vendo até alguns doutrinadores, né, em alguns livros por aí, até mesmo teve um juiz, em algum livro, não lembro o nome agora, pessoal, mas eu lembro que o cara era juiz e isso me chamou bastante atenção, porque eu falei, opa, pode ser que o judiciário pense assim, né? De que ele considerou essa regra inválida, ele desconsiderou. Ele falou, vamos considerar consentimento para tudo, e o que for obrigação legal regulatória, esquece consentimento, é obrigação legal regulatória. O interesse público, o interesse do Estado em se cumprir uma regulação é muito maior do que a vontade, né, do que a volição de uma pessoa individual, ainda que sendo representante de uma outra pessoa, né? Tiago, nesse aspecto aí, por exemplo, vamos imaginar uma instituição de saúde, e aí a doutora Ana tá aí também pode colaborar com a gente. A gente tem a hipótese de processamento de dados com base para preservação da saúde, é um dos incisos lá. Como que ficaria, né, nesse embate, assim? Eu também acho que consentimento ele vai ser dispensado nesses casos, né? Concordo. Você tem o cumprimento de uma obrigação legal, ou até mesmo nesse caso de prestação de serviço de saúde, você tem lá a premissa de processar os dados dessa criança, independentemente do consentimento dos pais, por conta desse inciso da própria LGPD, que é uma das hipóteses de processamento de dados, né? O que você pensa sobre isso? Concordo 100% com você, Felipe. Para mim, e se eu pudesse discutir alguma coisa no judiciário por enquanto, seria para interpretar de alguma forma bem extensiva, tá? Bem extensiva mesmo, o parágrafo 1º do artigo 14, que dá essa regra, porque ela complica a vida de todo mundo, né? E o que eu tenho visto, a consequência de você colocar o consentimento como regra é que a gente tem aquele consentimento viciado do Marco Civil da Internet, de que é o tudo ou nada, né? Então, nos hospitais, eu estou vendo alguns termos ali de tratamento de dados pessoais de crianças, e veja, gente, tem uma diferença bastante interessante aqui. O consentimento não é para prestação de serviços, né? O consentimento é para o tratamento dos dados da criança, né? Então, as duas coisas estão juntas, eu sei, mas tem uma diferença aí, né? Mas a grande questão é que a gente está ficando naquele consentimento tudo ou nada do Marco Civil da Internet. Tem lá um formulário que a pessoa vai preencher no hospital, hora que entra no hospital, coisa assim. Eu já vi alguns clientes meus, inclusive, que
prestam serviços para hospitais mostrando esse documento para a gente, né? E lá está escrito o contrato de prestação de serviço ou termo, alguma coisa, formulário que a pessoa assina, e lá embaixo tem um xizinho só para você marcar, para você consentir com o tratamento total dos dados das crianças ou adolescentes, se for o caso. E não tem opção de você concordar com granularidade, não tem o caso para você saber quais são as consequências negativa do consentimento, que também é um desses direitos, né? Então, essa para mim é uma regra tão prejudicial que está fazendo voltar o consentimento tudo ou nada que a LGPD quis banir, né? E quando eu falei lá da evolução normativa no Brasil, o Marco Civil da Internet, ele viu a necessidade de falar sobre dados pessoais, né? Quando teve o caso lá do Snowden, etc., foi o que motivou o Marco Civil da Internet ser aprovado rapidamente na época, né? E ele quis falar sobre dados pessoais, né? Se vocês lerem o Marco Civil da Internet hoje, ele já tem a definição de dado pessoal, ele fala de consentimento, ele trouxe ali o que a gente chama de um microsistema de tratamento de dados pessoais, né? Só que ele fala de um consentimento meio esquisito, não é inequívoco, é expresso, e no final do dia o que aconteceu foi o Marco Civil da Internet deu para todo mundo o botãozinho do opt-in, concordo com tudo, né? E esse opt-in foi considerado válido para o Marco Civil da Internet, né? A LGPD não quer isso, a LGPD quer um consentimento mais pessoal, um consentimento mais e outra, design, cabível, né? Mas a Desculpa, princípio... Um consentimento by design, né? Assim, exato. específico princípio... para aquele tipo de prestação de serviço. Mas dentro da, por exemplo, tutela de saúde, a princípio o que está valendo é a gente ter um consentimento. E você perde a essência da tutela de saúde, por exemplo, que não tem um consentimento, né? Exato. E sem contar que você tem ainda que fiscalizar o ciclo desse dado. Porque a hora que ele completa a maioridade, necessariamente você tem que... aquele documento perde a essência dele. Então, você tem que dar um jeito de expurgá-lo, de eliminá-lo. Então, é mais uma obrigação do controle. Só que aí, por outro, você tem que fazer a exclusão, só que, por outro lado, você tem, em regra, uma obrigação de guarda de laudo médico, sim, mas, enfim, aí você por tem, 20 anos. mas aí você tem a outra aí, como base. é que você faz? Mas você tem a tutela da saúde, de qualquer jeito você tem a tutela da saúde. É o que eu falei, você está processando, você está usando aqueles dados ali, não com base no consentimento, você está usando para prestar serviço de saúde e cumprir uma obrigação legal. Então, eu também acho que a hora que isso desaguar lá no judiciário, a gente pode até ter decisão assim singular, né, de juiz, que não é muito ligado à inovação, mas tribunal vai ser sempre no sentido de que o consentimento vai ser dispensado nesses casos. Concordo. Não, concordo 100% com vocês, pessoal. E tem uma outra bizarrice desse ponto específico, que o caput do artigo 14 da LGPD fala de crianças e adolescentes, né? Só que o parágrafo 1º fala só de crianças, né? Então, para adolescente eu não preciso de consentimento em tese, né? Só que eu conversei já com alguns professores que estavam envolvidos com a LGPD desde que ela era um embrião, né? Inclusive os sócios do escritório, e me falaram que a mens legis, né, desse ponto da legislação foi simplesmente esqueceram, né? Os caras tinham escrito só para crianças o artigo 14 inteiro, e aí algum estagiário lá olhou pro caput e falou, gente, e adolescente? Eles, putz, verdade, hein? Colocaram adolescente só no caput. Né? Então, gente, esse é o histórico maravilhoso da nossa legislação, que a gente tem em alguns artigos, né? O famoso esqueceu. Então, eu acho que é algo, né, considerando essa maravilhosa mens legis que nós temos aí nesse caso, pode ser que o judiciário traga assim, mas lógico, a gente vai ter que ensinar o judiciário primeiro o que é LGPD, né, para depois a gente ter essa discussão também com os juízes, né? Tô brincando, né, gente? Tem bastante juiz bacana. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está super avançado com a LGPD, inclusive. Bom, aqui o consentimento, falando um pouquinho sobre ele, né, tem todos esses problemas. A primeira dor que o cliente tem eu preciso saber onde que eu vou ter que coletar consentimento. Porque para algumas coisas, no e-commerce ou coisa assim, provavelmente o consentimento tá errado. Provavelmente o consentimento está com algum vício, o consentimento está com algum ponto que precisa ser adequado ao LGPD, e para ele adequar, ele vai precisar coletar um novo consentimento.
E tem até o problema de revogação do consentimento, né, que ele pode ser revogado a qualquer tempo, por meio gratuito, facilitado, etc. Então, assim, o consentimento, via de regra, acaba sendo uma base legal muito pouco utilizada, até mesmo para própria segurança do titular, que muitas vezes as empresas vão pedir que eles deem um consentimento de alguma coisa que eles não são bem informados, poderia ser um consentimento não válido, né? Então, tem essas regras bastante específicas. Existem ferramentas tecnológicas já bastante interessantes para fazer a gestão de consentimento, só que isso custa dinheiro. Só que, gente, é virtualmente impossível você fazer a gestão do consentimento na mão, né? A hora que algum cliente chega e pede, você vai lá e tira da base, né? Então, isso daqui é um problema também para os clientes, que a gente só faz as recomendações e deixa para eles tomarem a decisão interna também. O Thiago, sabe um cliente que eu nunca tinha imaginado, mas eu sentei, pensei e eu não vou ter como fugir, vai ter que ser consentimento? Igreja. Que pega dado pessoal, e-mail, telefone, enfim. Às vezes, consentimento não dá para escapar. Vai ter que ser consentimento. Então, a gente ficava, né? Qual que é o exemplo que tem que ser consentimento, tem que ser consentimento? Agora a gente tem aí, ó, a igreja precisa do consentimento para processar dados. Se a igreja, né, na qualidade de controlador, ela tiver tratamentos de dados ali dentro que não sejam dados sensíveis, né? Por exemplo, a igreja tem funcionário, tem colaborador, né? Tem porteiro, tem zelador, etc., né? Podem se aplicar as outras bases do artigo 7º, né? Mas eu concordo com você, Felipe, que o cara vai utilizar a informação para ir atrás de um fiel novo, né? Para o fiel não tem como fugir, é consentimento. Consentimento vai acabar pegando bastante, mas assim, o consentimento ele acaba sendo pouco aplicado na prática, mas tem situações que não tem jeito, a gente tem que aplicar o consentimento até mesmo para que o próprio titular negue determinada situação, né, ou aceite determinada situação, tá? Uma outra base legal, gente, só lembrando aqui um pouquinho sobre o consentimento, um pouquinho de história aqui também, tá? Na Europa, a regra é consentimento. A regra na GDPR é tenta consentimento. Consentimento não deu certo, tenta outra base legal. Então, por isso que eles têm menos bases legais lá, inclusive, né? Enquanto a gente tem 10, na Europa eles só têm 6 bases legais, né? O interesse legítimo lá acaba sendo uma base bastante utilizada, mas eles consideram como regra consentimento, né? A LGPD não. O histórico aqui é completamente diferente, né? Se você lê o jeito que está escrito o artigo 7º, consentimento é só mais uma base legal, né, de todas as 10 que a gente tem. Posso talvez concordar com essa informação de que consentimento seja regra quando você lê a forma com que o artigo 11 está escrito, né, da LGPD, que fala das bases legais para tratamento de dados sensíveis. Então está lá no inciso 1º falando que a regra é consentimento e caso o consentimento não seja aplicável, tem o inciso 2º com todas as alíneas que tem todas as outras bases legais. Então, talvez a gente possa considerar isso, muito embora eu acho que se você já tem ali uma regra de cumprimento de obrigação legal, consentimento não é aplicável, né? E assim sucessivamente, proteção da vida, tutela da saúde, etc. Então, é bastante importante colocar isso, tem bastante gente fixada com o consentimento, que ele tem que ser a única base, essa é a intenção da LGPD, e eu discordo. Sobre o famoso legítimo interesse, né, tem sido utilizado mais do que eu gostaria também, porque, primeiro, o interesse legítimo ele é uma base legal só aplicável para dado pessoal simples, não pode ser aplicado para dado pessoal sensível, é só o que está lá no artigo 7º, e o artigo 10º da LGPD fala algumas hipóteses que você tem que considerar antes de aplicar o legítimo interesse. Então, isso daqui é um ponto interessante, gente. Quando você já tem um mapeamento pronto e você for fazer a atribuição das bases legais, e isso é um trabalho jurídico, né? Se o DPO ele não for advogado, ele nem pode fazer isso, ele vai ter que conversar com o escritório, porque aqui é uma questão bem jurídica, interpretativa, legislativa mesmo, né? Legítimo interesse tem que ser balizado primeiro antes de ser utilizado.
E somos nós ali, ao ver o mapeamento, que a gente vai determinar quando o interesse legítimo ele pode ser utilizado. Então, ele não pode ser utilizado quando ele viola algum direito ou liberdade fundamental do titular ou quando ele não é utilizado no melhor interesse do titular, né? Então, a gente tem esses dois requisitos ali na LGPD. Se você conseguir, muitas aspas, escapar desses dois requisitos, o legítimo interesse pode ser cabível sim, e claro, desde que não tenha uma obrigação legal que você tenha que cumprir, desde que não seja um hospital com uma tutela de saúde, uma clínica com tutela da saúde, não seja alguma outra questão mais específica, tá? Então, a gente pode sim usar o interesse legítimo. Com os meus clientes, no que eu tenho feito no meu dia a dia, eu tento fugir, mas legítimo interesse é a base que mais aparece sempre, porque ela é a base de todas as atividades internas da empresa, né? A gente tem dentro da empresa financeiro, tem RH, tudo isso. O que vai motivar a empresa a querer controlar as suas finanças? E para isso ter dados pessoais ali no meio. É interesse legítimo, né? Não tem como escapar. O RH ali no meio, né? A não sei que seja o tratamento de dados sensíveis. Que se tiver dado sensível numa empresa B2B, vai estar dentro do RH, né? Raça, orientação sexual em algumas vezes. Já tive vários clientes coletando orientação sexual em processos seletivos, né? O cara chega lá para fazer uma entrevista, a primeira coisa que pergunta é a orientação sexual da pessoa, raça da pessoa, ali na hora, sem nenhum tipo de cuidado, né? Se não for esse o caso, o RH também vai ter um interesse legítimo bastante grande. E um outro ponto importante aqui, gente, é uma parte até interpretativa da LGPD que fala sobre relatórios de impacto, né? Uma obrigação legal que a gente tem na LGPD é fazer relatórios de impacto. A definição que está lá no artigo 5º é que relatório de impacto você vai ter que fazer toda vez que tiver uma situação de risco para o titular dos dados. Não é risco para a empresa, gente, não é risco para o negócio, né? Não é risco para a viabilidade de determinado produto ou serviço, mas acaba sendo um risco para a pessoa física, né? Para o titular dos dados. E um ponto interessante da LGPD é que ela fala que toda vez que o interesse legítimo basear uma atividade, você precisa ter disponível, né, já ter escrito um relatório de impacto internamente, né? Em várias situações a lei fala que a autoridade nacional poderá requisitar alguma coisa da empresa. Nesse caso, dá a entender que parece que isso já tem que estar pronto. Então, pode ser um trabalho adicional também que vai ser do dia a dia do encarregado fazer esses relatórios de impacto e que o mapeamento, de novo, ajuda a saber quando que eu vou ter que fazer esse relatório de impacto ou não. Pode ser uma boa base começar por interesse legítimo e dado sensível, por exemplo, né, que é uma situação de risco. Gente, governança corporativa acaba sendo um calo para os clientes, muitas vezes, principalmente em empresas menores. Quando a gente tem empresa multinacional francesa, multinacional alemã, norte-americano, gente, chega lá, é uma maravilha. Os caras já têm política de tudo, já tem quase uma área de privacy, já tem política de privacidade, já tem política de resposta a incidentes da segurança da informação, mas a grande questão é nas empresas um pouco menores, né, o que tem uma estrutura muito enxuta. Geralmente essas empresas têm nada de governança corporativa, nem sabem o que é governança corporativa, né? E, na nossa opinião, governança corporativa acaba sendo a melhor ferramenta que a gente pode ter, né, para fazer com que a lei seja aplicada dentro de uma empresa. Mas assim, gente, é uma obrigação legal? Não é uma obrigação legal eu ter governança corporativa. Se vocês lerem depois o artigo 50 da LGPD, fala que é uma boa prática você ter governança corporativa, você ter políticas, procedimentos que se adequem ao porte da empresa, à complexidade da empresa. Então, naturalmente, um Facebook tem que ter uma governança corporativa muito grande. A governança corporativa de uma empresa menor não precisa ser tão complexa, né? Mas eu acho que o grande ponto aqui é que as pessoas não conseguem entender qual que é a vantagem de você ter uma ferramenta chamada governança corporativa, né? As pessoas acham que é só documento escrito. Então, até que, sendo a comissão de compliance, isso é muito interessante, porque governança corporativa acaba sendo o grande coração de compliance, né?
Vocês sabem que compliance anticorrupção não é só fazer um código de ética e acabou, né? Um código de ética ali de 5 páginas e vamos embora, né? Muito mais do que você tem que ter um programa de compliance, né? E a gente também precisa ter um programa de privacidade, ou um programa de proteção de dados dentro das empresas, em que a gente vai definir quais áreas vão fazer o quê, né? Então, se tiver um incidente de segurança da informação, quem vai ser envolvido? Passa para qual área? Quem vai fazer a medição de risco? Porque dependendo do risco do incidente de segurança da informação, eu tenho que comunicar ao governo. Eu tenho que comunicar o próprio titular dos dados. Dependendo do incidente, eu não preciso, né? Semana passada, eu tive um cliente que teve um incidente de segurança da informação, eles ficaram desesperados, mas foi um colaborador deles que errou. Ele anexou uma planilha errada num e-mail e mandou para quem não devia. Esse é um vazamento de dados, gente, né? Pode ser simples desse jeito. E a pessoa recebeu o documento errado e não era nem documento assim da própria empresa, era documento de cliente deles, né? Então, é uma situação. E eles ficaram desesperados. Meu Deus do céu, o que eu faço, né? Porque não tinha ainda um papel, uma política, um procedimento interno falando para as áreas exatamente o que elas precisam fazer, né? E a partir do momento que você tem esse documento escrito, você tem memória na companhia, você tem memória na empresa, e governança corporativa pode ser aplicado numa empresa que tem 3 sócios. Já pode ter governança corporativa, ou menos até, né, Felipe? Dependendo, pode ser ali uma sociedade individual que já tem uma boa governança corporativa, né? Então, governança corporativa é a memória dos processos que a empresa pode ter e é uma ótima forma da gente conseguir cumprir todas as obrigações da LGPD. Falando quais dados eu vou coletar, quando que eu vou coletar, com quem que eu vou compartilhar, quais vão ser as situações que eu vou ter que considerar quando eu for compartilhar um dado pessoal, né? Se eu vou ter uma cláusula contratual específica, se eu vou ter uma due diligence de um fornecedor prévio, né, antes da contratação, no processo ali de contratação. Tem engajamento dos colaboradores, nada adianta, né, gente? Eu tenho um ótimo mapeamento, eu tenho políticas e procedimentos maravilhosos e ninguém sabe onde tudo isso está, o que está escrito lá dentro, né? Então, engajamento dos colaboradores é muito importante. Aqui as empresas têm bastante dificuldade, principalmente quando é muito colaborador. Então, a gente recomenda muitos e muitos e muitos treinamentos. Não só para falar o que é LGPD, né? E são treinamentos que nós aqui, enquanto consultores, ou até mesmo lá na prefeitura, dentro das áreas, das secretarias específicas, pode ser feito, né? Treinamentos específicos sobre a lei, mas também treinamentos específicos sobre os documentos de governança, né? Falando quem que é o encarregado, quais são suas funções, quem que vai ser, ó, Felipe Rangel é o encarregado da empresa, para que o e-mail dele, qualquer coisa, ele fala com ele, né? Quais são os canais de comunicação com os titulares, quais são esses documentos, né? É aqui que a gente vai colocar Privacy by Design também, que é esse nome maravilhoso para privacidade desde a concepção de novos projetos, novos produtos, novas ferramentas. Esses dias eu tive uma reunião com um cliente que ele falou o seguinte: Thiago, eu vi aqui que você colocou um tal de Privacy by Design no meu plano de ação, né? O que é isso? Eu não preciso disso, cara. Eu compro e vendo grãos, né? É isso que eu faço. Eu compro o grão de um produtor e eu vendo para uma outra empresa, né? Vendo para cooperativas. Por que eu preciso de Privacy by Design, né? Aí a gente foi conversar de que não, você tem uma área de TI, sua área de TI faz contratações, tem fornecedores, sua área de RH tem plano de saúde, tem seguro de vida, tem Gympass, tem, sei lá, um monte de benefícios. Isso tudo você vai ter que considerar num Privacy by Design, né? Então, fazer também, quem sabe, um treinamento específico de Privacy by Design em algumas situações pode ser bastante interessante, tá? Incidentes de segurança da informação, gente, a grande verdade é que hoje 99% das empresas não estão preparadas para incidentes de segurança da informação, para cyberataques, para isso tudo. Agora, em época de pandemia, que está todo mundo trabalhando de casa ou com poucas pessoas no escritório, isso aumentou muito, né? A gente tem alguns relatórios que a gente viu que ataques cibernéticos, né? Ataques de cyber aumentaram em mais de 5 vezes durante a pandemia. E a gente chega na empresa e a gente sempre pergunta, tá, vocês têm algum procedimento que fala sobre isso? Não.
né? Não, o que é isso, né? Então, hoje, se alguém tiver algum vazamento de dados pessoais, a grande maioria das empresas não sabe o que elas têm que fazer, né? E é o nosso papel também definir, do ponto de vista jurídico, quais são as atribuições de cada área, quem vai ser responsável, nem que seja, gente, manda e-mail para o fulano de tal no TI se for um incidente leve. Manda e-mail para o presidente da empresa se for um incidente super grave, né? A gente tem que saber as atribuições em incidentes da segurança, né? E o relatório de impacto que eu já conversei com vocês. Então, assim, governança corporativa é algo que é bastante interessante a gente colocar nos nossos projetos de adequação, não só para fazer um mapeamento, não só para fazer pareceres e cláusulas contratuais, mas para principalmente olhar para essa parte de governança corporativa nas empresas, ainda que seja uma empresa pequena, porque é uma ótima ferramenta para se cumprir a legislação. Tá bom, pessoal? Trouxe aqui alguns slides que eu vou acabar pulando, que são assuntos que a gente falaram. Alguns pontos que eu acho interessante agora sobre o DPO, tá, gente? O famoso DPO. O DPO, pessoal, tem sido também um cargo, assim, que é uma oportunidade bastante grande, né? E tem gente que está aproveitando ao máximo, né? Colocando, sei lá, o tanto de gente que já me adicionou no LinkedIn que é DPO, é bastante coisa, né? E eu acho que vai ter bastante gente mais que vai virar DPO e precisa, porque todo CNPJ no Brasil vai precisar de um DPO, né? A gente vai precisar de um encarregado pelo tratamento de dados. Então, só espero que isso cresça cada vez mais. Todas as empresas que você conhece vão precisar contratar um encarregado, mais cedo ou mais tarde, né? Como obrigação legal, é desde o dia 18 de setembro que isso é uma obrigação legal, você ter um encarregado pelo tratamento de dados responsável por determinada empresa, né? O encarregado, ele pode ser, como ele é uma função, né? Ele não é um cargo, ele é uma função, ele pode ser acumulado, né? Ele pode ser terceirizado, pode ser uma nova contratação, mas em época de pandemia ninguém está fazendo novas contratações, a não ser empresas que têm um impacto em privacidade muitíssimo grande, né? Então, eu trouxe aqui alguns pontos, tá, que a gente pode considerar isso. Primeira coisa, a NPD vai regular no futuro quem pode não ter um DPO. Hoje a regra é todo mundo tem que contratar um encarregado. Se você trata dado pessoal, se você é controlador e todas as empresas são controladoras, você precisa contratar um DPO. O segundo ponto, né? Quem pode exercer essa função? A legislação não coloca isso também, né? A legislação não fala quem que tem que exercer essa função. Não fala que tem que ser advogado, não fala que tem que ser técnico de segurança da informação. Pode ser qualquer pessoa que, na nossa opinião, tenha conhecimento jurídico regulatório, né, de governança corporativa e de segurança da informação e tecnologia. Então, mesmo nós aqui, advogados, que formos atuar como DPO de outras empresas, a gente vai ter que aprender um pouquinho sobre TI e sobre segurança da informação, porque aí sim o DPO ele vai ser o responsável por analisar junto com a área de TI da empresa, ou que seja, alguns aspectos um pouco mais específicos do que a gente está habituado dentro de um projeto de adequação, né? O que eu tenho visto as empresas fazendo, tá, gente, é acumulando função, porque ninguém quer ter gasto extra. Só que isso pode ter um impacto até do ponto de vista trabalhista bastante grande, né? Você simplesmente acumula função ali com o colaborador e pronto, né? Mas várias empresas estão fazendo isso. Dos meus clientes, assim, são uma ou duas que contrataram pessoas do mercado para serem DPOs. Tá? 99% está acumulando função e mais um pouquinho ali. Não estou fazendo conta exata aqui, tá, gente? Estou chutando. Mas um outro pouquinho está terceirizando esse serviço, né? Então, tem vários escritórios de advocacia que já estão oferecendo o serviço de terceirização de DPO, né, que é um ramo que vai crescer bastante ainda, já tem crescido muito. Lá no escritório a gente tem essa área também e está crescendo bastante, né? Cada vez mais gente, às vezes até nomeia um DPO interno, só que esse DPO não tem o conhecimento necessário, não tem o treinamento necessário e nos contratam como apoio a esse DPO e aí a gente fica ali dando apoio no dia a dia dentro das atribuições, tá? Então, gente,
essa escolha é um dos primeiros pontos que a gente tem que fazer para o nosso cliente. Fazer para ele não, né? Fazer recomendações para o nosso cliente. Quem que a gente acha que deveria ser o DPO lá dentro? Olha, no seu caso, não vai ter jeito, vai ter que terceirizar. Ou, se você tem um jurídico interno, se você tem um TI interno que você acha que tem a capacidade, acumula a função, mas precisa ter, né? Então, estou vendo que as empresas menores ainda não apontaram seus encarregados porque falta de orçamento, custo, né? Mas pode ser que a NPD no futuro nos dê aí alguma orientação no sentido de quais empresas não precisam de um DPO, como já foi feito lá na Europa, na própria GDPR, já tem os critérios lá de empresas que precisam e não precisam ter um encarregado internamente. Tá? Um ponto importante, gente, que eu não estou vendo quase ninguém fazendo e é obrigação legal. Tem que ter a identidade do encarregado, tem que ser divulgada essa identidade pelas empresas. Então, se você for prestar serviço como terceirizado, lá no Opsi-Blum, todo mundo divulga, ó, meu DPO é o Opsi-Blum Advogados, na pessoa do advogado fulano de tal, e-mail tal, né? Tem vários outros escritórios lá que prestam esse serviço também. Está tendo uma discussão bastante grande se o encarregado pode ser um grupo de pessoas, se ele pode ser uma entidade. Não, ele tem que ser uma pessoa jurídica ou física. Né? É isso que está escrito na lei. Então, essa pessoa jurídica ou física tem que ter a sua identidade e informações de contato amplamente divulgadas, e a lei até coloca preferencialmente no site da empresa. Tanto de site que eu estou entrando, não tem nada ainda sobre DPO, né? Então, não precisa estar obrigatoriamente no site, mas se estiver dentro de um aviso de privacidade, alguma coisa que seja de fácil acesso ou tenha sido divulgado, já cumpre essa obrigação legal, tá bom? Isso daqui, gente, é principalmente importante para a questão de direitos dos titulares, tá? Nos últimos minutinhos que eu tenho aqui, desculpa ficar meio em cima do horário, para falar dessa última dor assim, que a gente tem visto nos projetos de adequação, que são os direitos dos titulares. Né? Quando a gente fala de LGPD, a primeira coisa que aparece é direito dos titulares. Né? Todo mundo conseguir falar com empresas de telecomunicação, de telemarketing, para saber mais detalhes de com quem você está compartilhando meus dados, quais dados você tem sobre mim, quero fazer portabilidade, quero pedir eliminação de dados desnecessários. Né? Então, isso é algo que as empresas já têm que estar preparadas para fazer hoje. Porque se hoje elas receberem algum tipo de direito e não conseguirem atender, pode dar uma ação judicial, inclusive, com base inclusive em CDC e LGPD, que é o que tem aquela famosa ação da Cirela, né, que vocês devem ter visto, da construtora, que teve uma ação que teve essa ação e ela foi procedente já com R$10 mil de dano moral em reipsa por conta de compartilhamento indevido de dados. Né? Então, se essa moda pegar, pode ser um ônus bastante grande para as empresas e, geralmente, né, os titulares vão procurar primeiro as empresas para saber isso tudo, né? Não conseguiu com as empresas, pode ter ação judicial. Então, a gente está prevendo um altíssimo número de ações judiciais envolvendo principalmente direitos dos titulares. A pessoa física não vai entrar com ação judicial porque a empresa não tem encarregado. Não vai entrar com ação judicial porque a empresa não tem cláusula contratual. Ela vai entrar com ação judicial porque ele mandou... Primeiro, porque ele não achou o e-mail para onde ele pedia direito de acesso. Depois, porque ele mandou e ninguém respondeu. Né? E isso já está violando a legislação. Então, isso daqui é prioridade, né? Em qualquer projeto. É definir um fluxo, gente, junto com o cliente. Olha, quem aí dentro pode receber a solicitação? Vai ser o jurídico? Vai ser o comercial? Vai ser marketing? Tem lugar, gente, tem cliente meu que colocou o marketing para responder direito do titular. Não sei o que vai acontecer com isso, mas colocou, né? Porque não tinha mais ninguém. Então, era o marketing que podia assumir esse tipo de questão. Né? Então, definir um fluxo interno junto com o cliente é bastante importante. Primeira coisa que eu falaria já para o cliente te contratou para o projeto, você já tem canal de atendimento de LGPD? Não, crie um e-mail hoje, LGPD ou privacidade @domínio da empresa. Coloca no teu site. Pronto, isso daí já junto...
sei lá, com os dados do encarregado, se ele já tiver. Isso já diminui bastante risco. Oi, Felipe. Thiago, não tem dúvida de que a LGPD é a próxima bola da vez da indústria do dano moral no Brasil. Isso é fato. Isso é fato e isso já é a partir de agora, né? Exato. Geralmente os empresários falam, não, mas ficou para o ano que vem, as punições e tudo mais, mas ações judiciais desse tipo, né, essas ações de 4, 5 mil no juizado, elas vão acontecer assim muito, né, para quem não tiver com um sistema de resposta dentro do prazo, porque tem prazo também, né? E aí a gente sabe, se você mesmo que você responda, mas você responda fora do prazo, já houve uma falha na prestação do serviço. Com base na LGPD, a gente já tem aí o nosso juizado que vai dar condenações de 4, 5 mil reais. É pouco, mas isso escalonado para todo mundo que você tem lá de cliente, isso vai gerando um impacto. E também no âmbito trabalhista, né? Se você sonega esse tipo de informação para o seu colaborador, isso também vai ser objeto de demanda trabalhista. Então, a gente tem que trabalhar muito forte dentro desse escopo. Você sabe o que isso me lembra? Aqueles boletos que o pessoal saía com 5 boletinhos e ia no banco, se passava mais de 15 minutos na fila. Aí eles iam em 5 bancos com 5 boletinhos. E isso me lembra isso, eles vão passar de estabelecimento em estabelecimento perguntando qual é o meu dado, e a lei fala que resposta imediata, né? Dependendo de uma consulta rápida, mas ela não delimita quais são essas vertentes do que seria resposta rápida, a gente que vai delimitar isso. Então, aí você fica na mão do consumidor, com todo respeito, mas tem os bens intencionados e tem os mal intencionados. Então, eu me lembro disso, dos boletinhos das filas de 15 minutos do banco. Eles saíam de lá e iam direto para o PROCON e dos juizados. Exato. Tiago, aproveitando aí as perguntas, até nessa questão do dano moral, que eu também acredito que vai ter uma avalanche de processo judicial, me vem uma dúvida. Por exemplo, voltando na questão da saúde, nós, na saúde, em hospitais, a gente é muito requisitado para a liberação de prontuário de paciente. Quando é para o juiz, pelo que eu percebi, eu posso liberar. E quando é para delegado? Eu posso liberar? Será que eu teria que ter o consentimento do paciente? Será que o paciente que teve o seu prontuário encaminhado lá para a delegada da Maria da Penha, que em razão de uma situação, de uma agressão, ele vem ali, porque nós temos lá um crime que seria o da Maria da Penha. A delegada pede para poder apurar. Se a gente entrega, se eu pedir para o paciente, ele não vai querer entregar, porque foi ele que agrediu. E aí, eu tenho uma obrigação legal de entregar ou eu teria um, sei lá? Tem alguns pontos interessantes aí, doutora, que eu acho que a gente pode discutir. O primeiro ponto, se for para fins de investigação criminal, pode ser que a gente entre nas exceções do artigo 4º da LGPD. O artigo 4º da LGPD fala que ela não se aplica para fins acadêmicos, para fins pessoais, sem fins lucrativos, jornalísticos, para fins de segurança de Estado, segurança pública e investigações criminais. Só que um dos parágrafos do artigo 4º fala que o Estado vai ter que, o Estado, assim, lato sensu, né, vai ter que propor algum projeto de lei para regular compartilhamento de dados para fins de segurança de Estado, segurança pública e investigação criminal. Né? Porque hoje isso não é muito bem regulado. Né? A gente sabe que tem muito delegado que pede ali para a empresa, sem ação judicial, sem nada, e a empresa dá, Ministério Público, mesma coisa. Né? Então, isso acontece bastante hoje. Então, assim, não acho que existe o crivo legal, não é muito bem minha área, parte administrativa, parte criminal, etc., mas eu imagino que possa ter um problema aí com o princípio da legalidade, imagino que possa, sim, ter algum tipo de questionamento, e eu acho que isso foge até um pouquinho de LGPD. Agora, se for para alguma outra empresa, algum compartilhamento, ou alguma outra situação em que exista a incidência da LGPD, né, ou seja, não estejam lá as exceções do artigo 4º, aí sim, eu acho que, na minha opinião, tá, doutora, é preciso sim o consentimento do paciente, por orientações do que fala o Ministério da Saúde e por orientações do que fala o Conselho Federal de Medicina, que também precisa ali de um consentimento prévio do paciente
para certas situações, né? Para então, liberar os dados. Exato. Então, eu acho que como os dados pessoais ficam dentro do prontuário, e eu estou pesquisando, doutora, um pouco desse seu universo também interessante, porque minha noiva é médica, então às vezes a gente fica conversando, né, sobre esse ponto da saúde. Nós temos vários hospitais lá no escritório também, e com certeza é um ponto que é de muita dúvida, né? Quando que eu posso compartilhar dados sensíveis dos meus pacientes e quando que eu não posso, né? Então, o melhor cenário bem complicado. Agora, o que me preocupa é fins de investigação criminal. Aí pode ser que isso saia até da LGPD, né? E a gente tenha ou uma carta branca ou uma falta de regulação para que exista aí esse compartilhamento de dados, né? Mas é um ponto... mas acho que aí vai merecer uma análise mais detalhada, porque tem alguns pareceres do CRM que dizem que pode entregar para o delegado, outros dizem que não, enfim. Mas é interessante isso. E o paciente nunca autoriza. Jamais. A não ser quando ele realmente é a vítima e é importante o prontuário para demonstrar o tipo de crime. Mas a minha preocupação é essa quebra aí já né, entregando dados que são sensíveis para terceiros. A capacidade ali do paciente, né? E outra, quem me garante que o órgão público não vai fazer alguma outra coisa com outra finalidade com esses dados, né? Exatamente. No caso aí do INSS, gente, o INSS faz compartilhamento de dado a rodo, né? As pessoas hoje só sabem que elas tiveram um benefício concedido porque algum banco liga para a pessoa e oferecendo produto para aposentado, né? Então, essa informação saiu do INSS, então teve um desvio de finalidade aí também, né? Hoje mesmo eu estava conversando sobre isso aqui com a minha família, entrei no site do INSS, não fala nada de encarregado, né? O INSS tem que cumprir a LGPD, temos vários órgãos públicos já, inclusive a Prefeitura de São Paulo, apontando seus encarregados, Tribunal de Contas da União também, enfim, órgão público também vai precisar de encarregado, né? Então, esse é um ponto bastante interessante, e assim, o que eu acho, tá, gente, como futuro dessa área? Essa área é grande demais para ficar na mão de um profissional só. A gente vai ter vários nichos diferentes de privacidade e proteção de dados. A gente vai ter o especialista só em regulação trabalhista, a gente vai ter o especialista só em regulação de saúde, só em regulação de indústrias, e-commerce, na mesma coisa que a gente tem com o Código de Defesa do Consumidor, né? Sempre sabendo muito do background, mas dependendo um pouquinho de cada indústria, né? Então, pode ser que no futuro, quanto mais regulação e jurisprudência a gente tenha sobre isso, mais vai aparecendo essa necessidade. Tá bom? Gente, era isso, um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês. É um assunto complexo, muita coisa para conversar. Se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn para a gente continuar a discussão, fiquem super à vontade. Tô tirando férias agora, então tô com bastante tempo, tá, gente, para bater papo, se vocês quiserem, tô à disposição. Tô até aqui em Maringá, inclusive, de férias aqui na casa dos meus pais, então, se quiserem tomar um café com todas as medidas aí do Covid, fico à disposição também, tá, pessoal? Legal, Thiago, obrigada, sensacional. E Maringá, mais uma vez, te recebe de braços abertos. E já tínhamos, assim, excelentes referências, eu não conhecia, mas eu agradeço imensamente, foi, assim, um aprendizado ainda maior. Vou deixar para o Felipe aí também, ele que o convidou, e muito obrigada. Doutora Ana Cláudia, muito obrigada por essa presença ilustre, fiquei, assim, lisonjeada, não vou nem dormir hoje à noite. Eu que agradeço, fiquei obrigada. Obrigada a todos os presentes. Obrigada a todos. Thiago, passa seu LinkedIn para a gente. Claro, passo sim. Quer ver, doutora? É só apontar a tela do celular, a câmera. Eu já te adicionei, Thiago. Para esse QR Code aqui. Tá. Já aparece meu LinkedIn, fica mais fácil. Eu vou colar o endereço no chat também, para quem quiser. Isso. É legal o LinkedIn, o Thiago escreve bastante também, tem até na época lá dos trâmites no nosso legislativo, ele escreveu um texto bem bacana, está em inglês, mas vale a pena todo mundo ver lá. A loucura que estava acontecendo aqui, né, Felipe? E engraçado como que a gente explica que uma lei nem nasceu e ela já teve alteração, né? Para nós é normal, mas para o mundo é um absurdo. É verdade. Ô, Thiago, cara, só te agradeço, muito obrigado.
foi, eu acho que assim, na veia, aquilo que a gente pensou mesmo, de trazer alguém que tem uma bagagem, que está na prática. Eu me assustei um pouquinho aí com os números, né, de projetos que vocês estão tocando e tal, porque é um trabalho grande, um desafio enorme, né, que a gente está ainda tateando, é igual você falou, é uma legislação que não é preto no branco, mas já tem muita coisa que a gente pode adequar e principalmente olhando para a experiência internacional, né? A gente já teve um GDPR, então a gente já sabe o que funciona, a gente já consegue fazer uma análise do que vai virar a hora que essa Agência Nacional de Proteção de Dados começar a soltar as normas regulamentares lá, a gente já vai estar na maioria adequado. E, grande desafio enfim, é o você budget, né? Grande desafio é o Exato, investimento, principalmente para nós que somos do interior, né? E é um exato. grande desafio, porque eu acho que eu ainda ouço que isso não vai pegar, não sei vocês, mas eu ainda ouço muito, que isso não vai pegar, né? Então tá bom. Não aplica para mim, isso aí não é para o meu negócio. É Isso igual o aí não cara do aplica para grão mim. aí Quem que vai saber que eu tô que o aqui? Thiago Nada a falou. ver. Então, assim, não E deixa tem de muitos contribuir. colegas também que estão vendendo, não sei aqui em Maringá como é que tá, mas lá em São Paulo tem muitos colegas que estão vendendo ali um termo de consentimento Muito. E uma política. como adequação à lei e vamos embora, né? É isso aí. E Põe lá pior que no muita site. gente compra, né? Ah, barato, Porque né, daí é doutora? barato, né, doutora? É. Isso, Que é o exatamente. pessoal que vai É. pagar duas vezes, né? Exatamente. Mas, Pessoal que Tá Tiago, bom. aparece Obrigada. lá, ou vem aqui no escritório tomar um café com a gente, vai na Opa, UAB, claro. conhecer a nossa sede, se for ficar mais tempo, pega meu celular, Tiago, e dá uma ligada, vem conhecer aqui. A nossa sede da OAB está bem bonita. E Opa, vamos programar mais eventos. não vi depois da reforma, viu? Ixi, Ai, ficou Justifiquei as últimas linda. eleições. obrigação ir lá visitar. Foi Eu lindo. acho. Isso mesmo, Gente, vamos lá tomar um tá café todo mundo. Ótimo. Lá é bem grande, dá para a gente ter bastante segurança. dá mesmo. Fica bem longe que dá, ainda dá espaço. Fica. E vamos ver se a gente consegue fazer outros eventos, Vamos fazer Thiago, quando acabar a pandemia, Claro. né? Você fazer presencial, lá cabe Presencial. 350 pessoas. Eu acho que dá para fazer alguma coisa bem bacana. Um treinamento, né, Débora? A gente estava falando isso antes da pandemia. E aí veio esse Covid e atrapalhou tudo. Exato. Mas parabéns para a comissão, parabéns, Felipe, parabéns, Débora, doutora. pelo evento. Tiago, obrigada por você ter participado aqui com a gente um pouco da nossa OAB Maringá. E é uma honra recebê-lo. Doutora, obrigada, isso, pessoal, obrigada a todos feliz pelo presentes. E uma honra tê-los aqui. E vamos para a próxima. Obrigada, doutora. Obrigada a todos. Gente, uma boa noite. Obrigada. Boa noite para todos. Obrigada. Foi excelente, parabéns. Obrigada. Valeu, mano. Um abraço, gente. Abraço, obrigada. Tchau. Obrigada, abraço.